sueño es profesión de vagabundo, pero lo que pasa es que mi sueño ha despertado. Ojos abiertos, miro la oportunidad. No voy a forzarte si lo ves por otro lado. Yo solo creo en la fuerza de voluntad. Alguien te dijo que era imposible. Você ligó de aquel tu plan más increíble. Este no cambia, este no crece. Está hecho un hombre, pero el niño prevalece. Yo soy así, mi alma vive en la infancia. Cae la estrella, aún nada impedido. Yo sueño alto y sé que mi fe alcanza, pues todo cambia al haberlo conseguido. Alguien te dijo que era imposible. No se rió de aquel tu plan más increíble. Este no cambia, este no crece. Está hecho un hombre, pero el niño prevalece. Oi, Jane. Tudo bom, meu anjo? Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, os que vierem, os que chegarem e os que depois assistirem. Tô te vendo, Jane. E sejam todos muito bem-vindos. Nosso encontro hoje é para chamar a atenção para os museus que estão, pelo menos aqui em Salvador, estão reabrindo, e o interesse das crianças pelo museu. Como a gente deve tratar esse assunto? Existem várias perguntas quando o tema é arte, tipo, o que é arte? Antes de tudo, a gente precisa considerar esta uma pergunta sem resposta. Nós não podemos ter uma resposta assim objetiva quando a gente se refere à arte. Nós estamos falando numa área, nós estamos entrando numa área de conhecimento que é subjetiva, então fica difícil a gente definir o que é arte. Então, o universo da arte diz respeito, sobretudo, à subjetividade humana e por isso não se presta a uma resposta assim direta e assertiva. Tá? O que às vezes é arte para mim nem sempre é arte para o outro. O outro acha que não é arte. E eu tô aqui com uma pessoa super, como é que eu ia dizer? Que entende de museu, que entende de arte. Essa pessoa se chama Jane Palma, é uma grande amiga minha, e eu vou chamá-la agora para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Deixa eu tentar aqui, ver se eu acerto dessa vez. Jane Palma, pra cá. Ai, tomara que entre. Entrou! Você tá de lado, minha amiga. Eu tô de quê? Tá de lado. De Você lado? tá assim, Você tá com o celular deitado? Tô. No Instagram ele não fica. Assim tá melhor. Pronto. Assim. Pronto. E agora? Melhorou? Agora tá certíssima. Olá. Jane, é um prazer muito, muito grande. Fico muito feliz e muito honrada de você ter aceito esse convite. E eu queria que você se apresentasse, porque já muitos amigos chegaram e eles não te conhecem, porque você é aqui de Salvador, então a maior parte dos amigos é tudo lá de fora. Pois bem. Meu nome é Jane Palma, eu sou museóloga de formação, me formei pela Universidade Federal da Bahia há uns 30 anos atrás.
Atualmente estou, nos últimos 4 anos, como gerente de biblioteca e promoção do livro e leitura da cidade de Salvador, comandando as bibliotecas municipais e todas as ações de fomento à leitura. Mas o meu universo de trabalho dentro da área de museologia, passei por algumas instituições que me deu condição de conhecer um pouco a ação da museologia, tanto na esfera particular quanto na esfera pública. Agora de tarde, esse tema que nós escolhemos, viajar sem malas. Por quê? Porque você, quando entra no universo de um museu, a exposição do museu, o contexto e o conteúdo daquele espaço, o objetivo daquilo é lhe levar para uma viagem. Uma viagem cronológica, que é uma viagem no tempo, uma viagem de reflexão, e nos últimos 20 anos, uma viagem de reflexão social. Por que que eu digo isso? Conversando um pouco com Guida antes, nós nos conhecemos há o quê? Acho que uns 10 anos já, quase, Muito tempo, e a gente fala muito de arte, a gente fala muito de projetos, a gente fala muito de museu, esse tempo todo que a gente se conhece. Então, conversando um pouco com ela hoje, ela, Jane, como é que a gente pode incentivar as crianças a irem a museus, verem museus? Aí eu devolvi para ela, a resposta no sentido de que não é vocês em casa que podem estimular a criança a ir ao museu. É o próprio museu que, graças a Deus, enquanto museóloga, nos últimos 20 anos, muitos museus têm mudado o seu conceito, têm mudado a sua linguagem e, com isso, sendo muito mais atrativo para a criança. Jane, quando você diz isso de mudança de linguagem, de mudança de conceito, é porque os museus estão botando computadores? É porque os museus estão tendo tablets? Não. Quando eu digo isso, eu falo do conceito de exposição. Que conceito é esse que muda de acordo com o museu? Você tem o conceito do Museu do Amanhã, ele é bem interativo. Você tem o conceito do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, também muito interativo, como você tem o museu aqui da Casa do Carnaval em Salvador, que também é interativo. Mas você pode fazer o museu, a exposição, ser dinâmica para a criança sem ter a interatividade, sem ter o computador. Ao longo da minha trajetória profissional, eu estive à frente do Museu da Misericórdia, da Santa Casa da Misericórdia, durante 15 anos. E nesses 15 anos, nós, por motivos de verba, não tínhamos essa facilidade de ter tablet, nem de ter computador em cada sala de exposição. Então, para atrair a criança, e olha que nós recebíamos anualmente várias turmas de alunos de escolas particulares, de alunos de 6 anos de idade, De 4 a 6 anos de idade. E o que é que eu fiz? Qual foi a linguagem utilizada para chegar até essas crianças, para encantar essas crianças, já que eu não tenho computador, já não tenho a telinha? Enquanto museóloga, eu desenvolvi um teatro de fantoches pautado na história da Santa Casa. Então, as crianças das escolas públicas particulares, da idade de 4 a 6 anos, quando chegavam no museu, elas se dirigiam para a sala onde iam assistir, todo mundo sentadinho, o boneco de fantoches, o teatro de fantoches. Com isso, eu fiz 2 coisas. Primeiro, você consegue a atenção da criança. Segundo, você mostra para a criança, e também não só para a criança, mas para os professores, mais uma vertente cultural, que é a vertente do teatro. Dentro do museu, você trabalhando a linguagem teatral. Dentro do museu, você trabalhar também
a linguagem cênica, né? Para poder atrair a atenção das crianças. Percebe, Guida, que quando você me pergunta o que é que nós podemos fazer para incentivar as crianças, não é vocês em casa, e sim somos nós aqui, do lado de cá, é que temos que criar espaços com contextos mais definidos para as crianças. Dessa maneira como nós realizamos, sem muita verba, mas com muita criatividade, durante 15 anos no Museu da Misericórdia. Eu conheço o seu trabalho. Quando eu te falei a gente também dá algumas ideias para os pais, foi aquela coisa da gente, do lado de cá. Como a gente faz para que os pais estimulem também o filho aí? Não é só chamar, tá dia de chuva, então vamos para o museu. Não. Vamos pensar direito como que a gente pode estimular essas crianças a visitarem o museu, sem aquela obrigação de saber, de aprenderem todo o processo da civilização, de o que aconteceu e tal. Chegar, ver onde é que a criança olha, o que ela para olhar, o que ela... E fazer perguntas. O que foi que te interessou aqui? O que foi que você gostou? Eu não gostei. Por que não gostou? E sei lá, e conversando através das reações da criança e estimulando, assim, devagar, com calma, sabe? E não forçar, não, tem que ir para o museu porque você vai ficar culto e porque você vai... Não, tem que ir assim, ó. Eu acho... Eu quero dar uma boa tarde muito, muito carinhoso para a Patrícia Fernandes, que entrou aí, uma amiga que se inspirou a fazermos um dia depois, né, que a gente se conheceu. Pati, que saudade, ela agora está em Minas, né, mora em Minas Gerais, e que bom que chegamos até, né, até Minas. Precisamos nos ver depois de toda essa pandemia, é claro. Lígia Machado também, minha meia-mãe, né, e está aí com a gente. E boa tarde também, e agradeço a presença de todos. Quando você fala estímulo de casa, eu acho que a criança se espelha muito, né? No que o pai e a mãe, aí já passa. Então, assim, se na casa dessa criança existe o costume da leitura, existe o costume de se falar de cultura, será naturalmente para a criança ir ao museu, será uma coisa natural, que não precisa ter um apelo. E sim, por exemplo, o pai e a mãe, vamos fazer uma viagem e na viagem vamos ao museu. A criança, por ele já ter um conhecimento, aí quando eu digo preconceito, é o conhecimento, né? Então, como ele já tem um conhecimento de uma cultura, né? Então, ele já vai sem essas barreiras, né? De que museu é lugar de coisa velha, de que museu só tem mofo, Exatamente. E mais uma vez, eu digo que a bola está do lado de cada museólogo, porque, por exemplo, uma criança, quando ela chegar ao museu e ela se depara com um tênis, que você pode... Eu não uso tênis, mas você usa? Você usa tênis, Guida? Eu uso para caminhar. Só. Pronto. Então, já pensou a surpresa que uma criança vai achar, né? Vai encontrar, assim, quando se depara com um tênis, que é o seu tênis agora, de 2021, que você tirou para caminhar, e esse tênis está no museu. Aí a criança vai dizer, mas a museu não é só coisas antigas? Não é só coisa velha? Não. O tênis que você está usando, o museólogo pode levar para o museu e, a depender do conceito do museu que ele trabalhe, que esse museólogo trabalhe, ele vai contextualizar esse tênis. Por exemplo, vamos dizer que eu seja uma museóloga... Lília Moraes! Oi, Lília! Eu vou entrevistar ela também. Entrevistar não, vou conversar com ela também sobre tatuagem. Aguarde. Opa. E vamos dizer que eu sou museóloga do Museu de Arte Sacra. Sim. Então eu vou pegar esse seu tênis século XXI, e vou levar para o Museu de Arte Sacra.
vou dar um contexto, vou fazer uma contextualização do tênis, desde o histórico das sandálias de São Francisco até o tênis. A utilização do calçado desde a época de São Francisco ao tênis. Mas vamos dizer que eu sou museóloga do Museu de Ciências e Tecnologia. Eu vou pegar esse mesmo tênis, vou levar para a exposição e vou fazer um contexto dos materiais dos últimos 20 anos dos tênis. Hoje tem tênis que tem amortecedor, tem não sei o quê. Eu não uso tênis, não é muito bem. Minha praia. Mas entenda que quando eu falo que a bola do interesse, não só da criança, mas também aí para o adulto, visitar cada vez mais os museus, depende muito de nós profissionais da área de museu. E aí, todinho, o meu irmão de santo, de fé, irmão camarada, boa tarde, obrigada. Eita, Bahia, hoje! Pois é. E aí eu digo mais uma vez que os museus, nos últimos 20 anos, começaram a ter uma coisa muito boa para incentivar as pessoas a irem mais vezes aos museus, que são as salas de exposição temporária. Hoje, a maior parte dos 595 museus do Brasil tem uma sala especial para exposições. Ótimo, lhe abençoe. Uma sala especial para exposições de temáticas diferentes da filosofia do museu. Por exemplo, dentro do Museu da Misericórdia, nós tínhamos, claro, a exposição permanente, falando sobre toda a trajetória dessa instituição na Bahia e no mundo, o acervo dessa instituição, e uma sala na qual, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, nós montávamos um contexto diferente. Isso para quê? Você que já foi ao Museu da Misericórdia, visitou o Museu da Misericórdia e sabia todo o contexto histórico da Misericórdia, voltava lá para ver a exposição, por exemplo, na época da Copa do Mundo, eu fiz a exposição Olhar dos Dedos, que era uma exposição voltada para deficientes visuais conhecerem o histórico das Copas do Mundo. Então, você que já foi ao museu, você foi nos 3 meses da Copa do Mundo, você foi visitar essa exposição, ou seja, você foi mais uma vez ao museu. A exposição temporária, ela também tem esse cunho de desenvolver a museologia social. O que é a museologia social? Nós, museólogos, estudamos e sempre nos pautamos, claro, no patrimônio cultural, na arte, como você acabou de dizer, mas como você bem colocou, arte, o que é arte para mim pode não ser para você, pode não ser para os nossos ouvintes, né? Então, a museologia percebeu, a partir da década de 90, 95, por aí, né, que poderíamos associar a museologia às ações socioeconômicas, políticas da sociedade onde o museu está inserido. Sim, sim. Tipo, o Museu Afro aqui, da cidade de Salvador, funciona dentro do Memorial de Medicina, ali na praça, no Pelourinho, né? Na parte central, Sim. que é o Terreiro de Jesus. O Museu Afro, ali dentro do Memorial de Medicina, ele sempre tem nas suas exposições temporárias temáticas relacionadas ao antirracismo, as coisas que acontecem no mundo, né, como foi aquele caso de Marielle, né, Sim. foi assassinada, e o museu fez uma exposição naquela época que durou 1 ano sobre justamente o sumiço dos negros, né? O nome da exposição era mais ou menos esse, que era, na verdade, o sumiço dos negros. E a partir daí, desse texto e dessa temática, durante 1 ano, o museu teve no seu espaço de exposição temporária o trabalho de estar
conversando com comunidades, conversando com quilombos, com o pessoal de candomblés, de terreiros, para poder estar fazendo durante um ano todo a museologia social. Percebe mais uma vez que quando eu digo que o interesse de ir a museu está muito mais aqui do lado de cá, que tem que cada vez mais criar mecanismos e linguagens para chegar até você do lado de lá. E o mecanismo, a linguagem, não é só virtual. Muita gente tem me perguntado, Jane, depois da pandemia, como é que vai ficar a visitação de museus? Se todo mundo agora pode ir para, por exemplo, nesse exato momento, podemos viajar sem malas e sem precisar de passaporte para o Louvre, para o Museu do Prado. É só você abrir a telinha e passar o dedo. Aí, como é que vai ficar? Então, assim, os museus, depois da pandemia, depois desse acesso todo, as pessoas não vão mais se interessar a irem aos museus. Mais uma vez eu digo, cabe a cada um de nós, museólogos, administradores de museus, criar os mecanismos. O Louvre, por exemplo, ele não tem uma só sala de exposição temporária, né? Ele tem uma ala e, de vez em quando, ele muda o contexto justamente para quê? Para criar o interesse de você, e esse contexto ele não bota nas redes sociais, para que você possa se sentir incentivado a viajar e ver aquela concepção. Por exemplo, os guerreiros de Xi'an. Os guerreiros de Xi'an, que foram aquelas estátuas de terracota em tamanho original, foram descobertas na década de 70, né, na cidade de Xi'an, estavam submersas, né, assim, soterradas, aliás, estavam soterradas, e foi descoberto todo o exército de um rei em terracota. Eu vi. Isso viajou o mundo. Então, assim, você tinha na palma da mão, poderia ter na palma da mão o Louvre, né? O contexto do Louvre, mas os guerreiros de Xi'an, você vê. Eu consegui ver porque veio aqui para São Paulo, né? Ali na Oca, que eles eram muito pesados, era uma exposição que não podia ir para qualquer lugar, né? Pelo peso de todo o exército, e também o seguro, que deve ter sido um negócio, assim, várias cifras, né? Várias cifras. Então, assim, eu tive a oportunidade de ver, e assim, eu já tinha ido a Oca, já tinha ido a São Paulo várias vezes, mas voltei lá só por causa dos guerreiros de Xi'an. Como também, por exemplo, quando a gente está falando para criança e arte de criança, qual a criança que não gosta de um gibi? Qual a criança que não já leu uma Turma da Mônica, né? Um Maurício de Souza? Então, hoje, quando eu falo da museologia social, ela pode estar também ligada à literatura. E fazer uma mega exposição sobre os quadrinhos no Brasil. E daí você pegar tanto os meninos e as caricaturas de Zeraldo, como a Turma da Mônica. Percebe? E essa exposição vai atrair criança, mas também vai atrair o adulto. Que já foi criança. Pois é, além daquele que já foi criança, você vai atrair os profissionais da área de produção, editoras. Você tem aí uma gama de pessoas que vão se interessar a ir ao museu. Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Quem quiser fazer perguntas para a Jane, tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo. Você clica ali e escreve o que quiser, tá? Que aí eu vou passando as perguntas para ela. Viu? Tem uma aqui, Sandra, falando que acredita que falta divulgação. Eu, quando morei em Salvador, muitos moradores não conheciam os próprios pontos turísticos. É um roteiro. Isso, Sandra, graças a Deus também está mudando um pouco, né? Ainda não é o ideal, mas está sendo mudado. De que maneira?
cada vez mais nós aqui em Salvador estamos vendo que estamos tendo cursos de educação patrimonial. Existe, semana passada mesmo, o Senac está dando um curso de educação patrimonial. E eu fui chamada para dar uma aula sobre, claro, né, sobre os museus de Salvador. E depois eu vi que, por exemplo, a Associação de Taxistas da cidade de Salvador está fazendo um curso de educação patrimonial, que eu acho super válido, para dar ciência a esses taxistas do patrimônio que existe na nossa cidade. E que eles, que são responsáveis de levar, né, de ir e vir nessa cidade, às vezes não conhecem. Então, assim, graças a Deus, Sandra, isso já está melhorando. Claro que ainda é um semente, ainda tem muita coisa, muito, vamos dizer assim, né? Muito pau para rolar, mas nós mesmos, Vida mesmo, tem um projeto que é muito bom, que é esse, né? Conversando com a arte. Né? Pintando com a história da arte. Pintando com a história da arte, que leva o universo do artista para várias crianças, né? E, consequentemente, também para as mães, para as famílias. Então, e fala dos pontos turísticos, né? Fala dos pontos que eu digo do mobiliário urbano da cidade de Salvador. Quando ela fala das gordinhas de Ondina, ela está falando da arte das gordinhas de Ondina, mas ela está falando da artista Eliana Kex, ela está falando do conceito daquela arte que são os continentes, né? Você está pontuando, ela está explicando, na verdade, o mobiliário urbano da cidade de Salvador. O que é que chama de mobiliário urbano da cidade? São as estátuas, são os monumentos, os obeliscos, as praças, as fontes. Então, isso também é educação patrimonial. Eu tenho visto, tenho reparado nas minhas aulas, alguns alunos que tiveram a oportunidade de viajar para a Europa, e aí, conforme eu vou dando as aulas, aí eles me falam, eu vi, não sei o quê. Aí a menina estava me dizendo, meu Deus, Pró, você precisava ver Davi. Ele é imenso. A gente estava falando sobre Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci. Ela viu aquilo tudo e disse, por que você não me levou, minha filha? Eu ia na mala junto. Conhece mais que eu, só conheço a teoria. Mas eu até digo, Guida, que você tem esse conhecimento, né? Tem crianças que têm a oportunidade de ter esse conhecimento mais, né? Em função, volto a dizer, de uma família, de uma condição social. Mas para poder a gente falar de arte, a gente passar a arte, a gente realmente fazer a cultura circular, né? Que eu digo sempre, socializar a cultura, né? E a arte, é necessário que se faça projetos pautados na arte local, que são o mobiliário urbano, com a linguagem local, para as nossas crianças, independente de classe social. Então, assim, dentro da prefeitura, hoje, nos últimos 4, 5 anos, como gerente de biblioteca, eu levo a arte de Ziraldo para essas crianças, eu levo a arte africana para essas crianças, para que elas façam a referência do que existe na rua com a arte de Bel Borba, da própria Eliana Kertes, do grafite. O grafite é um banho para a gente poder... Nossa, aqui em Salvador, cada um mais lindo. Elencando a arte e mostrando a arte para essas crianças, que às vezes são crianças da periferia, assim, da cidade de Salvador, mas que tem um conteúdo e um conhecimento prévio também, só que a gente precisa aprimorar e mostrar para elas o potencial dessa arte, né? Nós trabalhamos no ano passado muito com o Éder Muniz, que é conhecido como Calangos, né? E a obra dele, dele é muito, muito boa e vasta, né? Então, assim, fizemos um trabalho com as crianças de 5 anos das escolas públicas, reproduzindo a arte de Calangos.
né? Então, e hoje, essas crianças, quando elas passam pela rua, elas identificam já o que é Belborba, o que é Calandos. Isso no trajeto de casa para a escola, né? Que nós buscamos. Os meus estão identificando Mário Cravo, com a sereia, né, que a gente fez. Caribé, com a maternidade, que está em frente a Iguatemi. Então, quando eles passam, eles falam para os pais, olha, fulano, eu fiz. Não sei o que, é o neto de Isabel mesmo, é um show, né? Isabel é uma amiga nossa que das duas, que me deu uma força muito grande para eu fazer esse projeto. Então, ele identifica, o lenço da avó era Monet, realmente parecia muito. Então, tem várias coisas assim que eles vão identificando na rua, né? E aquele projeto, vê se te lembras, da gente fazer esse Pintando com a História da Arte com o pessoal da periferia. Que é o projeto Arte na Palma da Mão, né? O Arte na Palma da Mão, que é um projeto que a gente vem desenvolvendo ele, elaborando ele, né? Esperamos aí ter verba para poder levar para as crianças, né, das bibliotecas comunitárias, tendo como base as bibliotecas comunitárias de localidades como Itapuã até Coutos, né? Uhum. Vamos lá? Mas foi muito bom. Esses teus fãs que eu vou te contar, hein? Né? Patrícia é uma grande amiga e querida, assim, que a gente não se vê há muito tempo. E Todico é... Pois é, falaram aí também de monitoria. E Patrícia está falando, né? A Patrícia antes fez uma pergunta dirigida a você, que diz assim, na sua opinião, Jane, o que os museus devem fazer para sobreviver a essa crise? Bom, primeiro... Tá caindo, amiga? Tá, né? Primeiro... O que é que os museus precisam fazer para sobreviver? Primeiro, é ter verba definida pelo Ministério da Cultura, que hoje a gente não tem mais Ministério da Cultura, né? A gente tem Secretaria da Cultura. O que, na verdade, precisamos é de ter uma política de cultura definida em Brasília, que apoie, que dê verba anual para os museus. Aí você vai dizer, mas Jane, todo museu, qualquer museu dos 595 museus no Brasil, tem uns que são de 25 metros quadrados, outros que são de 5.124 metros quadrados. Enfim, como poderia mensurar isso? Cada museu que está inscrito no Instituto Brasileiro de Museus, né? Esses museus que são inscritos no Instituto Brasileiro, eles terem verbas de acordo com as ações desenvolvidas em cada espaço. Tipo, se o Museu X, de lá de Pernambuco, tem 25 ações durante o ano, e o Museu Y, aqui de Salvador, tem 120 ações, claro, é evidente que a verba tinha que ser bem distribuída para que pudesse, né, vamos garantir essas ações. E essas ações, volto a dizer, o desenvolvimento dessas ações, hoje, com a sociomuseologia, é que vai fazer com que os museus sobrevivam, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Paty. Deixa eu ligar a luz aqui, porque eu estou com pouca luz. E eu já estou com excesso de luz aqui. Agora. Vou te dar um pouquinho. Entendeu? Então, assim, o que é que pode fazer para os museus, principalmente nesse momento, é ter criar, né, ou o Ministério da Cultura, ou também essa Secretaria da Cultura, mas com verba direcionada para os museus. Tem uma pergunta aqui sobre 30... Mas o IBRAM sofre para manter seus 30 museus federais. O IBRAM, ele sofre por justamente não se ter uma política de cultura. Se você prestar atenção,
Não existe. Aí você vai dizer, Jane, o que seria uma política de cultura? Levando para o universo da política de leitura, né, que temos no município. Você criar, depois de fazer uma pesquisa, né, como nós fizemos em 2017, 2018, criar mecanismo para chegar até o seu leitor. Isso é desenvolver uma política de leitura. A política de museus é você, como eu disse, pesquisar, olhar cada um museu. Não existe a receita de bolo dizendo assim, se eu der 10 mil para a Guida em São Paulo, para o MASP, e der 10 mil para a Patrícia em Minas, para o Museu da Inconfidência, não. Porque Minas tem um público, tem um acervo, tem um ponto específico, e São Paulo tem outro. Então, a política de museus, como a política de leitura, ela não pode ser uma receita de bolo, onde você faz uma só e aplica para o país todo. Você tem que realmente fazer uma varredura, uma leitura do seu público, para poder daí se criar as políticas que vão apoiar esses museus. Quer ver uma coisa? O Museu da Língua Portuguesa é maravilhoso. Funciona muito em São Paulo. Salvador é uma cidade de contato. Quando você está no ponto de ônibus e uma pessoa lhe pergunta que horas são, aí você diz, menina, vai dar meio-dia, eu ainda vou fazer almoço, vou chegar em casa, vou fazer... Conta a vida toda. Por quê? Porque Salvador é uma cidade de contato. Como é que essa cidade de contato tem essa relação com o museu, com cultura, com patrimônio? A função e a presença dos monitores. Aqui em Salvador, não funciona você ter museus sem monitoria. Por quê? Porque o público, ele gosta de contato. Ele não quer chegar no museu, ele é uma lauda imensa. Eu detesto. Você tem um texto imenso, a pessoa não fica ali parada lendo nem o primeiro parágrafo. Mas se tiver um monitor que chega e aponte naquele texto, né? Olha, essa aqui esse museu, ele contempla esse espaço que já foi um hospital, com não sei quantos mil pacientes. Está lá escrito no texto, não sei quantos mil pacientes. Mas o observador, o visitante, jamais ia chegar a esse parágrafo se não fosse a indução do monitor. Então, eu defendo muito a manutenção dos monitores dentro dos espaços museus. Isso é um custo. É um custo. Mas daí, é uma das políticas de museu que poderia ser adotado. Você ter a formação do monitor e a garantia que todos os museus tivessem 5% do seu funcionalismo com monitores. Dentro do quadro funcional, 5% se fossem monitores. Entendeu? Agora, você encontra museus no Brasil que você tem um único museu, não vou dizer, não é aqui em Salvador, mas teve um museu em 2016, que eu visitei ele até. Ele tem coordenador, supervisor, diretor, gerente. São mais de 10 cargos e não tem monitor. Você entra, a pessoa que está ali cobra, você entra e você faz o que você quiser, fica tanto tempo que quiser, você olha o que quiser, umas letras pequenas, um texto pequeno. Outra coisa, ou é texto grande com muita letra, ou é texto pequeno, etiqueta pequena para você ficar assim. Gente. E não tem ninguém para lhe explicar. O que você vai fazer nesse museu? Você vai entrar, olhou uma coisa, olhou outra. Fiz um chato, ficar lendo. Vai embora. É ou não é? E tem muitas vezes que a gente olha, tá assim, olhando um quadro, e aí tá todo mundo assim, exaltando aquele quadro, e você olha assim, você não entende nada do que tá ali, sabe?
Aí você fica sem saber o que fazer, aí... Gente, vários, milhões de pessoas que ficam sem entender. É normal. É normal. Agora, se tiver um monitor que diga, que dê uma informação, sabe, que aconchegue o visitante, é diferente. Agora, deixar assim, aquele espaço imenso, cheio de coisa, ainda mais para criança, não dá. Fica difícil. Fica difícil. É aquilo que eu disse no início. Cabe a nós, museólogos, nós dos espaços museus, né, criarmos linguagem, contexto para atrair tanto a criança quanto o adulto. Quando você fala essa coisa de não entender a obra, aí vai também para aquela primeira fala sua da subjetividade da obra, né? Exatamente. A obra de Monet, Manet, Belborba, a própria obra de Eliana Kertész já tem um perfil e uma leitura muito clara. Já os artistas de arte moderna, e agora, né, estamos aí na boca de fazer 100 anos da Semana de Arte Moderna, o ano que vem, né? 1922 foi a Semana de Arte Moderna, que mudou a arte, o conceito de arte no Brasil, com Tarsila do Amaral, né? E tantos outros que fizeram parte de um grande movimento para justamente trazer essa visão de que tudo é arte não sendo. Muito Dalí, né? Muito Salvador Dalí. Mas essa subjetividade vem muito dessa Semana da Arte de 22 e dessa arte moderna, né? Dessa chamada arte moderna de lá para cá. Um Van Gogh, você olha os amarelos de Van Gogh, você olha o Quarto, um quadro de Van Gogh que quem quiser pode entrar na internet aí e ver. O Quarto. O Quarto, Van Gogh pintou quando ele estava fechado, não é manicômio, mas era uma casa de repouso, vamos dizer, né? E ele estava se sentindo tão só que nesse quadro ele pinta tudo em duplicidade para se sentir acompanhado. Né? Você tem 2 travesseiros, 2 cadeiras, e ele tá só, ele tá sozinho. Então, assim, você consegue captar isso vendo a arte de Van Gogh. Mas, na verdade, ele esperava por Gauguin. Ele estava à espera que Gauguin fosse fazer companhia para ele, você sabe, né? Pois é, mas ele estava sozinho. Mas para expressar isso, né, ele pintou a duplicidade. Agora, eu fui para uma Bienal de São Paulo, a última vez que eu fui já tem mais de 10 anos, e tinha uma sala na Bienal muito concorrida, todo mundo na porta da sala, porque ele entra e sai assim naquela sala. Quando eu cheguei na sala, a sala estava toda pintada de branco, do chão ao teto, e um quadrado de 1,20 por 1,20 de acrílico no meio da sala, cheio de fezes humanas. E foi uma obra, literalmente uma obra, né? Que todo mundo estava indo para ver, para procurar, para ver. Eu fui, e o nome, o título da obra era Odores do Mundo. Percebe o que é você olhar para um quadro de Van Gogh e o que é você olhar para uma arte contemporânea, uma arte moderna. A arte moderna é subjetiva. O artista, a pessoa que concebeu aquela arte, ela queria impactar, né? Que o mundo hoje anda com muitos odores, mas os odores não é só nasal, né? É o odor da fome, é o do choro, da perda de uma pessoa. Então, assim, existe as dores do mundo, eu até traduziria assim. Mas de uma maneira que na imagem dele, na concepção dele, seria mais rápida de levar as pessoas a pensarem nisso. A podridão do mundo, como o mundo está podre, como as pessoas... Eu acho que a maneira que ele usou para chegar até essa concepção
é bem diferente da maneira que Van Gogh usou para chegar à concepção da solidão. Percebe o que eu quis dizer? Percebo. Isso é a arte moderna. A arte moderna é subjetiva, então é igual ao que você disse. Várias pessoas diante de um único quadro, cada uma terá uma leitura diferente, uma visão diferente. Se tivermos um monitor, esse monitor poderá enquadrar essa visão. A Lilian Barbuda, peraí, deixa eu ver se eu pego ela aqui. Ela diz que Miró para ela, eu não estou conseguindo achar. Miró cresceu aos meus olhos após uma visitação onde eu tive um monitor. Foi Lilian Barbuda que falou. É isso, o monitor, na verdade, dentro do Museu da Misericórdia, que nós dirigimos durante algum tempo, nós fazíamos toda semana uma reunião para unificar o contexto histórico, o diálogo, né? Ah, Jane, é um prato feito, é um PF? Não, mas nós discutíamos a história do museu, pontuávamos, porque ontem, outro dia, um visitante me perguntou isso, aquilo, então vamos pesquisar isso que o visitante perguntou, para na próxima, cada um de nós termos já opinião sobre esse assunto. Isso é o quê? É uma dinâmica que funciona muito bem nas relações humanas na hora da monitoria, né? Que é uma coisa que, quando eu digo que dentro da política do IBRAM, dentro das políticas para museu, teríamos que ter um curso de monitoria, e um curso de monitoria com abrangência também das relações pessoais, porque o monitor também tem que sacar, quando a pessoa entra, tem gente que não gosta, que quer ficar sozinho. Por exemplo, teve um caso que aconteceu lá no museu, eu, por um acaso, estava na recepção e entrou um casal. A mulher estava, uma senhora, devia ter seus 70 anos, estava super interessada, querendo ver a exposição. E o marido muito calado. Aí eles entraram, quando a monitora só fez a menção de falar com eles, né? Porque quando ela se aproximou e disse, boa tarde, ele, não me conte nada que eu não estou cultural. Ela ficou assim. A monitora ficou sem som e sem imagem, coitada. Né? Não me conte nada que eu não estou cultural. Aí a mulher dele, não, tu fica aí sentado. E a gente, então aí, como ele ficou sentado e a monitoria foi feita com a mulher, cabe ao monitor saber ter o bom senso de dar um recorte em toda a fala dele, porque tem um cara esperando, que não está cultural, né? Que está sentado lá embaixo, esperando. Então, é isso que eu digo, uma política voltada para os museus. Uma das coisas é um curso específico com abrangentes de relações humanas, de língua estrangeira para os monitores. E também, gente, monitor é maravilhoso. Você vai dar oportunidade para tanta gente jovem que está dentro das faculdades. Recém-saído da faculdade, né? Ou de história, ou de arquitetura, ou de artes. Então, não é só bom para o museu, é bom para a sociedade, é bom para a parte educacional. Então, eu defendo muito essa coisa de monitoria. Bora subir uma hashtag, queremos monitores no museu? Bora. Eu assino embaixo. Vou lançar agora. Estou vendo aí também uma colega minha de mestrado, Lorena, que eu, depois de muitos anos, né, o ano passado eu encarei essa de mestrado na Universidade Federal da Bahia. E Lorena está aí, eu vi que ela estava na sala, que é uma colega querida lá do mestrado, e que trabalha muito bem com o acervo do Teatro Castro Alves. Olha, Marli, é uma grande amiga minha, pergunta aqui, quantos museus, você tem essa ideia, quantos museus existem no Brasil, públicos e particulares? Você tem assim, uma ideia? Não, eu sei que são 595, nunca parei para pensar, mesmo porque, aí também eu digo assim, existem museus que as pessoas nomeiam como museus,
mas que, na verdade, são ou salas de curiosidades, né? São salas de coleções, né? Por exemplo, eu digo a você que eu viajei para Curitiba há uns 8 anos atrás e estava lá no roteiro Museu do Telefone. Pô, eu fiquei... Não, eu tenho que ir. E chegando em Curitiba, eu tenho que ir nesse Museu do Telefone. Pois bem, Museu do Telefone. Lá vou eu, peguei o endereço e tal. Pum. Um corredor com alguns exemplos de telefones de alguns séculos pontuais, assim, de algumas épocas pontuais. De um lado os telefones e do outro lado um texto. Isso é o Museu do Telefone. Isso não é um museu. Isso não pode ser classificado como museu, né? É uma vitrine. Pois é. Então, assim, aí fica difícil porque você às vezes vê a nomenclatura, porém, não é um museu. É uma sala de, né? Uma sala de curiosidade, pode ser. Mas museu é todo aquele espaço que tem por objetivo fazer um diálogo entre o indivíduo e o seu patrimônio, principalmente contextualizando esse patrimônio no lugar onde o museu está inserido. Tipo, eu não posso fazer, por exemplo, um museu da água em Cuiabá. Eu não posso fazer, por exemplo, porque ou falar de como agora nós fizemos um seminário marítimo, né? Essa semana, falando sobre tudo que vem do mar, tanto a parte arquitetônica marítima, que são os nossos fortes, como também a parte turística dos nossos portos, e aí eu digo portos do país todo, como Belém, e aqui em Salvador também está assim, organizando para isso. Eu não posso falar de patrimônio marítimo, né, no centrão do país, né, em Brasília. Não tem mar. Percebe? Você criar um museu para falar sobre patrimônio marítimo num lugar que não tem mar. Então, por isso que o museu ele tem que estar contextualizando o seu acervo, o seu patrimônio no lugar onde ele está inserido. Isso também vai fazer com que as pessoas se interessem. Porque lá, se você coloca uma exposição nesse museu, em pleno central, em Brasília, sobre o mar, as pessoas vão se interessar. Sim, mas elas não vão poder ter o contraponto para ver, elas não tem o mar lá. Você vai discutir patrimônio marítimo num lugar que não tem mar. Para que essa discussão lá? Entendeu? Um pouco estranho, né? Fica Estranho, complexo. Também. Olha, eu tive uma experiência assim tão interessante. Aqui em Salvador, eu fui já em vários museus, inclusive durante as exposições que a gente vai, né? Mas eu tive uma experiência assim muito forte no Louvre, que eu fui com a Isabel, né? E Isabel ficou embaixo fazendo algumas coisas que ela queria, que já era o último dia de como é que se diz? De estadia lá, porque nós ficamos 28 dias, se não me engano, é o último dia, no dia seguinte a gente viajava. E eu tinha aquela coisa que queria conhecer Mona Lisa. Então, quando eu entrei, eu ia focada. Eu quero conhecer Mona Lisa, o resto, se der tempo, eu vejo. E eu fui, né, naquela coisa aí, tinha aquelas pessoas, aquelas funcionárias, né? Aí eu perguntava onde era, ué, lá, Gioconda, como é que tu droite? Aí lá ia correndo, já estava fechando. E foi assim o tempo todo, correndo para chegar na Mona Lisa. Quando terminei de ver Mona Lisa, que foi uma emoção assim, eu já até falei aqui, que eu não vou esquecer nunca, aí eu vim voltando para encontrar a Isabel. Conforme eu vinha voltando, eu fiquei... A sensação que eu tive é que eu estava vivendo o momento
que aqueles artistas estavam pintando ali. Imagina isso, coisa de louco. Você olhar para o quadro e ficar imaginando o artista ali pintando. O que será que eu estava pensando? O que será que eu estava vivendo naquele dia? Sabe? Foi tão intenso, tão forte, que eu não, sei lá, eu digo, valeu a pena, viu? Porque eu nunca entrei no museu para pensar assim. E eu acho isso interessante porque você começa a ter um contato, uma conexão com aquele trabalho de uma maneira mais forte, não assim, sabe, passageiro. Você quase que você entra naquilo ali. E você faz essa conexão com aquilo que estava sendo pintado. Por que ele pintou daquele jeito a Gioconda, a Mona Lisa? Por que ele fez aquela... como era? Veladuras, né? Era velaturas que ele fazia o nome, que era uma pintura, para chegar naquele esfumato, né? A Marley disse que já aconteceu isso com ela. Eu acredito, porque a Marley é professora de arte. É por isso que a nossa tarde de hoje, né, o gancho, a chamada, era o quê? Viajar sem malas. Sem malas. A arte faz isso. Você viaja não só na imagem, você vai além da imagem que você está vendo, né? Seja um quadro, uma roupa, porque você pode estar no Museu do Traje, um objeto, né? Eu acho que é fantástico isso, né? Esse poder da arte de nos levar por caminhos e lugares tão diferentes, né? A cada momento, a cada coisa. Eu tive uma sensação muito parecida quando eu vi a Vitória de Samotrácia. Também meu lá, Deus. né? Meu aluno, pera só um instantinho. Meu aluno esteve no Louvre, aí virou para mim e perguntou se aquele artista que fez aquilo, não, se Leonardo DiCaprio se inspirou nessa Vênus. Por conta de abrir os braços ali na proa e tal. Você veja como a arte leva, né? Olha a relação que ele fez, né? A criança fez da Vitória de Samotrácia com o Titanic, né? Exatamente. Sim, diga. E aquela coisa me levou para viajar realmente na liberdade da vida, né? Porque para mim a sensação que me dá quando eu vejo aquela peça é de liberdade. Você tem uma coisa assim, eu sinto o vento batendo em mim e me levou para a viagem da minha vida no sentido de dizer como eu sou uma pessoa livre, como eu vivi e vivo livremente a minha vida. Para você ver como a concepção, né, e a visão de cada um diante de uma obra de arte é bem diferente. Né? Mas por isso que é difícil definir. Não se pode definir. Se você define, você limita. Como também eu olho para a arte de Calangos, né, para Éder Muniz, tem uma obra de Éder Muniz que tem muito largatos, né, de várias cores. A obra dele, e ali me leva para a coisa mais profunda da minha vida, que é ser Iarobá de Oxóssi, porque Oxóssi é o caçador, é o orixá ligado ao candomblé da caça. E tem uma arte no muro que eu passei e vi lá num sítio que era de Éder e tinha muito calango, muito bicho e uma coisa que emocionalmente mexeu comigo, porque me levou a viajar no universo do orixá Oxóssi, do orixá do qual eu sou Iarobá. Então, é um outro sentimento, né? E todos os dois sentimentos, tanto de liberdade quanto de emoção, né? De afetividade, que a obra de Éder me levou para o lado da viagem afetiva, né? Da relação com o orixá. É fantástico, né? Imagina. E é isso. Eu acho que
incentivar a ir a museus é também nós termos espaços de museu capazes de cada vez mais chamar, atrair, né, o seu público. O ano passado, antes da pandemia, a gente tinha fechado com o Museu de Arte Moderna. Não, Arte da Bahia. Me deu ali na Vitória, qual é o nome? Museu de Arte da Bahia. Deu um nó agora. A gente ia acertar uma exposição dos trabalhos das crianças. Sim. Ia ser 15 de maio, 15 de abril, de março, 15 de março a 15 de abril. E começou a pandemia e não deu para fazer. Então, eles me garantiram agora que não tem problema, a gente vai fazer assim que retornar, tudo certinho, a gente vai fazer. Aí, estou só esperando a Isabel para entrar porque ela adora e ela me ajudou também nisso, né, de conseguir isso. Então, mais uma forma de a gente atrair as crianças para o museu, né? Com certeza. Eu quero deixar um beijo muito carinhoso e caloroso para Conceição, minha amiga e irmã, né? Que a gente começou a amizade na Santa Casa e que são mais de 16 anos de amizade e que eu amo de coração. Obrigado, Conceição. Olha, eu queria, portanto, pelo que eu sei também conheço o teu trabalho, eu queria muito uma hora a gente fazer um outro encontro para falar sobre os orixás. Tá. Tá? Tá. Que é uma outra aula, porque aí já não é a arte, é o patrimônio cultural imaterial, né? Que é a religiosidade. Porque quando você fala do patrimônio cultural imaterial de uma civilização, é você trabalhar a linguagem dessa civilização, a organização dessa civilização, a religiosidade dessa civilização. Então, é um outro tema que é patrimônio cultural imaterial da civilização africana, né? E aí, dentro desse patrimônio imaterial, é trazer o gancho da religiosidade de matriz africana. Pode ser. Aceito o convite. Eu acho que tem muita gente que vai gostar, porque essa questão dos orixás é muito profunda e muita gente gosta. E muita gente tem curiosidade, inclusive de outros lugares, de se aprofundar um pouco. E a gente podia falar um pouco sobre os orixás. Vamos sim. Dentro do contexto, até nós podemos falar, dentro do contexto de patrimônio, né? De arte, mas com foco no patrimônio cultural. E para finalizar, que eu acho que já está, né? Já deu uma hora. Para finalizar, é só a gente ter em mente a definição de patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural é tudo aquilo que lhe identifica no mundo globalizado. Por exemplo, você pode estar na Alemanha. Se você pega uma revista ou um papel que seja, que tenha a foto ou a imagem do Cristo Redentor, aquela imagem vai lhe remeter ao Rio de Janeiro, Brasil. Por isso que o Cristo Redentor é um patrimônio cultural. Você pode estar no Japão e ligar o rádio e ouvir a música do Olodum. Vai lhe remeter a Salvador, Bahia, Brasil, Pelourinho. Porque a música do Olodum é um patrimônio cultural imaterial, que é aquele que você não pega, mas que você sente que ele existe e que lhe identifica no mundo globalizado. Então, com essa fala, eu peço a todos os nossos ouvintes, né? Agradeço imensamente ter me ouvido, mas também eu peço que cada vez mais vamos estar difundindo, reconhecendo e difundindo o nosso patrimônio cultural, zelando por o nosso patrimônio cultural, porque não é só o nosso patrimônio
pessoal, nosso relógio, nosso óculos, nossa casa, nosso carro, que precisa ser preservado, que precisa de zelo. Jane, como é que eu vou cuidar do patrimônio cultural? Quem tem que cuidar do patrimônio cultural são essas esferas, né, governamentais. Não, a partir do momento que você está na rua, não jogue lixo na rua. A partir do momento que você está diante de um monumento dentro da cidade de Salvador, ou um casario do Pelourinho, não fica sentado, encostado e bota o pé na parede, já suja o monumento. Então, tudo isso são pequenos cuidados diante de uma estátua ou de um obelisco, né? Tem gente que vai, tá chupando seu picolé, não sei o que, e joga no meio ali, né? Isso é você não cuidar da sua história. E como é na vida pessoal de cada um de nós, se você não preserva a sua história de vida, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu tio, você vai perdendo a referência de quem você é. Quem de nós aqui, né, não tem uma referência afetiva, carinhosa, com uma história de, minha avó me contava assim, minha avó fazia esse bolo. Você chega num lugar, esse cheirinho é o cheirinho do biscoito da vovó. Isso é uma referência histórica, afetiva. E se você deixar isso, você vai perder a referência de sua avó. A mesma coisa com o patrimônio cultural, né? Então, fica a dica, vamos olhar mais para o nosso patrimônio e vá a museu, que museu é muito bom. Eu ia te pedir uma mensagem para a gente encerrar, mas você já deu. Pronto. Fechado. Obrigada, Guida, pelo convite, foi uma maravilha. E ver tanta gente boa, tanta gente interessada em arte, né? Em pleno sábado. Muito obrigada. As pessoas que ficaram com a gente realmente estavam interessadas. As que não ficaram, é porque sempre tem várias lives de amigos acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente fica lá um pouquinho aqui, mas depois vai assistir porque a gente salva, né? E eu estou salvando não só aqui no Instagram, mas eu estou salvando no YouTube. Justamente para aquelas pessoas que não podem, que não tem Instagram e tal. Eu estou lá no YouTube, no meu canal, Guida Capello 2021. É fácil. Então, eu te agradeço de coração. Foi uma honra muito grande te encontrar. Fazia tempo que a gente não se via. Vamos marcar lá no caminho de casa para a gente se encontrar com a Isabel. E agradeço a todos. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Foi... a Ana que viu essa live dos orixás. A Marley também. Vamos marcar. São amigas de São Paulo. A Ana, de onde? Ana, você é de onde? Marlon, eu acho que é de um grupo de um amigo nosso, o Luffy Gomes, de decoradores e tal. Então tem pessoas do Brasil inteiro e fora também que se juntaram no grupo. E a Ana é do Rio. É isso mesmo, Rio. Mandei uma encomenda para ela. Ai, muito obrigada, muito, muito obrigada. E a gente vai preparar essa live dos orixás. Eu não vou esperar um mês, não. A gente vai pensar, assim que você puder, a gente marca. Tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Beijo. Agora deixa eu salvar. Peraí. Então salva. Essas coisas... Ai, meu Deus. Peraí, não é aqui, não. É aqui, calma. Eu tenho menor tato. Muito para essas coisas. Eu tô começando agora. Não é no X, porque tem que apertar no X, encerrar o vídeo.